Boa tarde, pessoal. Espero que seja tudo bem com vocês. Hoje estamos aqui para trazer uma novidade para vocês, lançamento do projeto chamado Café com Psicologia. Estamos hoje aqui na Artes e Delícias, no Guarujá. E eu estou aqui com meu amigo, o psicólogo Cláudio. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem, graças a Deus. Hoje o Cláudio vai estar aqui para estar explicando um pouco mais sobre o trabalho dele, sobre como é que funciona a psicologia e o porquê que ela é importante também na vida das pessoas, certo, Cláudio? Perfeito. Então eu vou te pedir para se apresentar para o nosso público. Olá. Bom, meu nome é Cláudio Nishikawara, sou psicólogo clínico, tenho 50 anos. Atuo no Espaço Ser, junto com outros colegas. Sou membro dessa equipe. Então é isso, hoje nós estamos aqui para esclarecer alguns pontos essenciais, ou dúvidas comuns das pessoas sobre psicologia. Então é isso aí, pessoal. Começa agora com vocês, Café com Psicologia. Agora trago para vocês a primeira pergunta, da nossa entrevista, que é algo que muitas pessoas têm dúvidas hoje em dia, que é sobre os problemas emocionais mais recorrentes da atualidade. O que você pode trazer para a gente sobre o que as pessoas enxergam como os problemas mais recorrentes hoje em dia? O mais comum, Chico, as queixas maiores são de ansiedade e de depressão. Sim. Essas são as queixas que hoje a gente pode trazer como mais comuns. Tá, e como é que a gente consegue diferenciar ansiedade de depressão? Bom, primeiro, a ansiedade, ela pode te levar à depressão. Sim. Mas vamos falar especificamente de ansiedade. Nós atuamos na abordagem fenomenológica existencial, também conhecida por Daseins Análise, tá? E para nós, a ansiedade é a impossibilidade que a pessoa percebe de ser. Porque para nós, a pessoa vive para o futuro. Não existe o ser que não viva para o futuro, com projetos, com sonhos. E de repente ela percebe que os seus sonhos, seus projetos, eles estão empacados, eles estão congelados, eles estão impossibilitados por algum motivo. Então isso é uma coisa recorrente. Ela entra em looping, ela tenta encontrar uma saída. E isso gera isso que nós estamos chamando de ansiedade. Agora, a depressão é quando existe o embotamento afetivo. É quando a pessoa percebe, então, que ela encara, ela desistiu de tentar lutar por esse sonho, por esse projeto. Ela entra numa vida monocromática, na monotonia. As coisas perdem as cores para ela. Então a vida fica uma vida sem sentido, porque ela não consegue ser. Então é esse embotamento afetivo que nós chamamos de depressão. É a impossibilidade do ser. O ser ele não consegue dar conta da sua existência no mundo. Perfeito. O negócio que todo mundo pergunta, que é até uma curiosidade das pessoas, que as pessoas têm curiosidade, mas elas acabam não indo procurar um profissional para sanar essa curiosidade, Como é fazer terapia? Olha, Chico, como diz uma colega que trabalha comigo, a Tatiana, terapia é vida. Realmente é vida. A pessoa se descobre, a pessoa encontra o seu potencial. Ela começa a enxergar a vida com mais recurso. Ela adquire uma visão melhor. Ela para de olhar o problema somente de baixo para cima, porque normalmente ela acha que o problema é maior do que ela. Sim. E ela consegue olhar o problema no mesmo plano ou até no plano superior. E ela, ao se aproximar do problema,
muitas vezes ela vai falar, nossa, como você é pequeno. Em relação ao problema. Como o problema é como você é pequeno, você parecia ser tão grande, agora de repente você se tornou uma coisa tão pequena. Então, fazer terapia é trazer para a sessão a sua dor, a sua angústia, o seu sofrimento. Né? E aí, nisso, você tem a oportunidade, ao estar falando desse seu problema, e para uma escuta qualificada, você tem essa possibilidade de entender, né, melhor esse problema, de você ressignificar melhor, de você se ver naquela situação com o recurso que você tinha no passado. Talvez você se livre de culpas. Muita gente tem culpa. E se? Mas não tem se. Tem o que já foi. Tem o que já aconteceu. E entender que aquele era o seu limite. Aquele era o seu recurso. Entendeu? Sim. Então você pode, de repente, olhar para esse problema e se ver melhor. Ter uma melhor qualidade de vida. Até para complementar, né? Nenhum problema é maior do que a nossa vontade de resolvê-lo. Não é. Entendeu? O seu projeto maior é a sua felicidade, a sua vida. É projeto constante do ser humano. Bacana. E você que está assistindo a gente, se você quiser depois mandar perguntas até para o nosso perfil do Café com Psicologia ou diretamente para o Cláudio, nós vamos abrir o canal de comunicação dele aqui para todos vocês, vai aparecer aí embaixo no vídeo e na descrição do vídeo também. Beleza, pessoal? Nossa próxima pergunta é uma pergunta que digamos assim, é como se fosse um ditado popular na área da psicologia, né? Sim. Psicologia é para loucos. Isso muitas pessoas falam, né? O que você tem para me falar sobre isso, sobre essa questão que as pessoas levantam? É bem comum isso acontecer. Muita gente, quando você sugere para alguém, né, um leigo sugere para outro, procura um psicólogo, fala, não, eu não sou louco. Será? Eu não estou bem. Por que eu vou procurar um psicólogo? De fato, não é bem assim. Né? O que eu poderia perguntar para você? É para louco? Então vamos lá. São todas as pessoas que conseguem falar sobre todos os assuntos sem se irritar? São todas as pessoas que conseguem lidar com as crises no casal, no casamento? De lidar com a cobrança do cônjuge, de lidar com o crescimento dos filhos, entendeu? De lidar com a pressão no trabalho, de lidar com desejos e vontades e projetos que ela não consegue executar. Isso, você que está me entrevistando, você acha, Francisco, que isso é coisa de louco? Não. Pois é. São essas pessoas, são essas questões mais comuns, mais normais, mais do dia a dia, são questões existenciais em que a gente vai abordar dentro de uma sessão de psicologia. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, psicólogo não é para louco, é para gente que quer crescer, para gente que quer se conhecer, que quer se resolver, né? Para as pessoas que querem ter uma qualidade de vida melhor. Bacana, então podemos dizer que a psicologia, ela se encaixa, ela serve para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Até mesmo pessoas que enxerguem, que têm uma vida boa, uma vida perfeita, até mesmo para ir além daquilo que ela está enxergando. Exatamente. Tá? Porque nós somos condicionados pelos grupos sociais a termos um ponto de vista somente sobre um determinado assunto. Sim. E isso, muitas vezes, são coisas impróprias. Aquilo foge do nosso gosto. Nós respondemos, isso é assim porque é assim. E não conseguimos resolver por que aquilo é desse jeito, por que eu tenho que tomar essa decisão. Então, acabo por viver coisas que não são minhas, coisas que não são nada, aquilo foge totalmente da minha identidade. E essas coisas realmente trazem sofrimento para o ser humano. E isso, numa sessão de terapia, pode ser
a pessoa vai com o tempo se desvelando para a vida, se conhecendo. E isso vai lhe trazendo autenticidade no modo de viver. Estamos de volta no Café com Psicologia e agora eu vou trazer mais uma outra questão que é muito comum, né, as pessoas perguntarem, se tem um período mínimo a terapia, sim ou não, e se não tiver, quanto tempo duraria uma terapia? Bom, Francisco, não existe período mínimo e não existe período máximo. Existe o tempo de cada um. Existe o tempo de cada um conseguir falar sobre os seus problemas. Existe o tempo de cada um elaborar aquilo que vai aparecer durante as sessões. Isso depende realmente de cada pessoa. Isso também é respeito pelo paciente. Não adianta forçar aquilo que ele não está preparado naquele instante para elaborar. É respeito total. Então, isso depende muito de paciente por paciente. Cada um é que vai desenvolver e crescer de acordo com a sua forma de ser no mundo. Então, podemos falar para quem está nos assistindo que a terapia não tem um período. Não. É aquilo que ela se acha, aquilo que a pessoa achar necessário estar vivendo e estar passando. Sim, sim, é óbvio que a gente vai em comum acordo, né? Entendendo que a pessoa está, vamos chamar assim, de alta. Mas isso, ela não vai... mas tudo isso depende da vontade dela, isso vai depender também da intenção dela em prosseguir, em se conhecer, tá? O nosso objetivo é trabalhar com o paciente para que ele esteja bem o mais rápido que ele puder, entendeu? Para que ele tenha sua total autonomia. Mas isso não pode também apressar um processo de psicoterapia. Isso não pode apressar, violar o tempo dele, aquilo que ele consegue pensar e elaborar num determinado período. Agora vamos para uma outra questão. A terapia e a criação de filhos. Onde esses dois fatores se encontram? Onde esses dois assuntos se encontram? Poxa, Francisco, isso tem tantos pontos de intersecção, muitos pontos. Hoje, a demanda, as pessoas nos procuram perguntando: você atende criança? Conhece algum psicólogo que atende criança? Aparentemente, eu não tenho nenhuma pesquisa mostrando isso, mas a busca por psicólogos que atendem crianças é muito grande. Talvez por indicação das escolas, professores, enfim. Parece que a busca é muito grande, porque as crianças têm apresentado alguns comportamentos que os pais não dão conta. Não dão conta. Os pais se veem paralisados também com alguns problemas que se apresentam no dia a dia, né? Por exemplo, vamos lá. A vida dos pais, hoje, na sociedade, é muito corrida. O cara, ele acorda muito cedo, vai dormir muito tarde, o trabalho vai para casa junto com ele, o telefone que não para, a cobrança para o resultado é muito grande, e quando ele mal consegue pegar o filho para cá, pegar o filho no colégio, vai para casa, aí tem que vão lá preparar o jantar, cuidar das coisas da casa, e a criança não viu o pai e a mãe o dia inteiro. E ele quer dar conta e ele tem que dar conta disso tudo. Só que nisso, um ser em desenvolvimento, ele almeja pela atenção do pai e da mãe. Que normalmente hoje faz o quê? Pega o aparelho do celular, a criança fica lá, dá um tablet, liga lá num desenho animado, no canal de desenhos, e deixa a criança com essa babá eletrônica. E aí realmente isso
vai trazendo um monte de problemas na criação dos filhos. Um monte de problema de relacionamento. Sim. O problema da pessoa ser extremamente individualista, ela não consegue dividir. E outra coisa, ela está ensinando também para o filho, ela não percebe, mas ela está ensinando para o filho que a vida é isso aí. Não precisa de muita atenção. Eu estou te dando escola, comida, roupa, brinquedo, celular. E fica aí, fica feliz. Eu não tinha nada disso. Não é? É verdade. Então, hoje você tem tudo isso, por que você não está feliz? Não, ele não está feliz porque ele quer você. Porque ele quer brincar, porque ele quer abraçar, ele quer aprender. Ele quer fazer um monte de coisas. Então, normalmente, aí onde entra a psicoterapia, normalmente os pais vão procurar para que, olha, e tem casos realmente que a criança precisa desse amparo, né? Desse olhar, né? Clínico, dessa percepção do psicólogo. Mas os pais também, invariavelmente, Francisco, se o pai leva o filho ao psicólogo, ele também precisa de um. Não um mesmo, mas ele vai precisar de um. Então, se o filho está passando por um acompanhamento, por uma terapia, você também acha que o pai teria que estar passando também por terapia, sim, mas não com o mesmo psicólogo? Sem dúvida, o filho aprende com os pais. Eles são os exemplos, são as referências dessa criança. Né? E muitos falam, que mal que eu fiz? Você não fez mal, às vezes você está vivendo uma vida realmente muito ocupada, uma vida muito corrida, uma vida muito estressante. E o problema é que a criança sofre os efeitos disso, não é só você. Então você tem que se compreender o cenário, compreender como é o seu sistema de vida, entendeu? Como é o seu dia a dia, para que a gente possa, então, desenvolver aí um novo olhar, um novo modo de ser, um novo modo de lidar com essa criança, com esse problema que está acontecendo. E tem um problema, quanto mais você postergar, mais grave vai ficando. Sim. Entendeu? Então, é muito importante esse olhar sensível dos pais para esse problema. E não é somente pegar e medicalizar a criança. Todo mundo, um monte de criança sofrendo de TDAH, não é isso. Você dá Ritalina, você dá Concerta para a criança, porque as crianças estão em sofrimento. Entendeu? E aí, isso só vai tirar o ânimo da criança. Mas a essência, aquilo que vai formar essa criança, o modo dela de ser no mundo, de lidar com o outro, está congelado. Está ali de uma forma deficiente. Então, isso é a importância, entendeu? E são os links que tem a psicoterapia, né, com a criação de filhos. Mais uma pergunta que nós vamos trazer aqui agora, em sentido de também algo que grande parte das pessoas sofrem, né? Em questão de relacionamentos amorosos. Onde a terapia pode estar ajudando os relacionamentos amorosos? Em tudo, Francisco. Em tudo. Toda relação humana, e não é diferente no casamento, no namoro, no noivado, está permeado de gostos e percepções pessoais, de maneiras que foram aprendidas no decorrer da vida, de olhar o outro, de deduzir que um comportamento quer dizer uma coisa, de pensar que o outro vai se comportar de uma determinada maneira que ela imagina. Então, normalmente as pessoas ficam sofrendo, não é com o outro, é consigo mesmo. Normalmente ele fica sofrendo porque ele fica criando monstros, ficam criando situações e colocando os relacionamentos dentro dessa caixinha, com esses monstros juntos. E aí ela fala, poxa,
Sempre acontecem as mesmas coisas nos meus relacionamentos e sempre a culpa é dos outros, sempre fazem isso comigo. Mas será que são os outros que fazem isso comigo ou sou eu que estou fazendo isso comigo? Colocando meu relacionamento no mesmo modo, sempre agindo do mesmo modo, sempre cobrando o parceiro, cobrando o outro de coisas que ele não é capaz de te dar. Sempre achando que ele vai ter um comportamento que está só no teu imaginário. Ou no relacionamento dos outros. Porque você viu alguém tendo esse tipo de relacionamento e você acha que vai acontecer com você também. Né? Então, são coisas que a pessoa precisa crescer. Né? Nós falamos lá no começo sobre crescer. Então, ele precisa crescer nesse sentido. Crescer emocionalmente. Para poder lidar, para ter um relacionamento maduro, para ter um relacionamento que respeita o outro, para ter um relacionamento que se respeita, para ter um relacionamento na qual, primeiro, eu me basto, se entra outra pessoa na minha vida para agregar coisas boas na minha vida, para ter um relacionamento não querendo mudar o outro, entendeu? Sem perder de vista como era a pessoa por quem eu me apaixonei. E por que agora eu quero mudar? Por que agora eu quero alterar essa pessoa? Por que eu quero apagar essa pessoa, o brilho dessa pessoa, para que ninguém olhe, para que não chame atenção? Só que aos poucos nem eu vou querer olhar. Então, o que acontece com esse relacionamento? Cansa. Esse relacionamento perturba. Né? Então, são coisas no relacionamento. Isso acontece no namoro, no noivado, no casamento. Então, isso tudo tem que ser cuidado. Né? Ele tem que olhar para a pessoa e vendo alguém que está com ela porque essa pessoa quer também. Se você quer estar com a outra, é importante enxergar se a outra quer estar com você. Você não pode querer que ela queira ficar com você. Ela que tem que querer isso. E como que isso vai acontecer? Enquanto você se tornar uma pessoa interessante, enquanto você for uma pessoa que respeita, enquanto você for uma pessoa divertida com ela, enquanto você for uma pessoa que a encante todos os dias. Entendeu? Mesmo acordando junto todos os dias. É difícil, né? É bastante difícil. Pois é. Porque a gente aprendeu que uma vez conquistado, agora acabou. Entra naquela questão da zona de conforto? Com certeza. Com certeza. Entendeu? Agora eu conquistei esse aqui, agora eu quero conquistar uma coisa diferente. E isso é respeito? Não é. Então passar pelo... Então ele quer respeito. Então ele precisa respeitar também, ser transparente. Ele não quer transparência, então é que ele seja transparente. Porque senão ele vai ser um eterno insatisfeito, um eterno infeliz. Cláudio, na pergunta anterior nós trouxemos o assunto sobre relacionamentos amorosos, né? Isso. E agora eu queria trazer uma pergunta sobre dependência, mas sobre a dependência emocional. O que você pode me falar sobre esse assunto? Parte daquilo que nós já respondemos, né? Poxa, o dependente emocional não se basta. Ele não consegue se enxergar feliz com ele mesmo. Ele precisa projetar a sua felicidade, ele busca a sua felicidade no outro. Então, ele sempre vai se mostrar frágil, ele sempre vai se mostrar pegajoso, ele sempre vai se mostrar choroso, porque ele busca esse carinho, essa atenção do outro. Nada contra gostar de carinho, não é esse o problema. O problema é viver nessa dependência, é viver da atenção do outro. Então o outro não consegue trabalhar, o outro não consegue fazer um esporte, o outro não consegue estudar, o outro não consegue ter um hobby, porque eu estou sempre atrás da sua atenção, do seu carinho. E isso não é saudável. Não, porque nenhum ser humano consegue viver assim. Você tem vários tipos de amores.
valores, você tem amor pela sua profissão, você tem amor pelos seus amigos, você tem amor pela sua família, você tem amor pelos seus filhos, tem amor pela sua esposa, tem amor pelas artes, tem amor pelo esporte, enfim, existem vários tipos de amor e nenhum vai suprir o outro. Cada amor tem o seu lugar na sua vida. Só que o dependente, né, amoroso, ele não vai permitir que o outro se realize, porque sempre o outro, qualquer coisa é mais importante que ele. Então isso precisa muito, essa pessoa precisa muito buscar essa sua autonomia de vida. Esse dependente amoroso precisa muito buscar isso. Ele precisa enxergar-se na vida como ser único, como responsável, como protagonista da sua vida. Isso é muito importante para que ele possa ter um projeto de vida próprio, não um projeto de vida do outro, com o outro. Ele tem que ter o próprio. Legal quando a gente tem duas pessoas com projetos de vida que se completam, entendeu? Mas ele não pode pensar que ele vai ter que viver o projeto de vida sempre o do outro, ou com o outro, ou só com o outro. Ele vai se decepcionar, ele vai estar em sofrimento. O outro não dá conta disso. Respondi a pergunta? Respondeu. Espero que todos vocês tenham entendido também. E volto a repetir, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem trazer algum outro tipo de questão, vamos deixar disponível para todos vocês aqui embaixo as redes sociais do Espaço do Ser, no caso, né? Não do Cláudio em si, e sim do Espaço do Ser e também do Café com Psicologia. Então, pessoal, estamos encerrando agora, nesse momento, a nossa primeira entrevista do Café com Psicologia. Queria agradecer em especial a nossa amiga, que eu queria que se apresentasse para o nosso público. Olá, meu nome é Silvana, eu sou fundadora e proprietária da Artes e Delícias, Boutique Gourmet, e é um prazer imenso receber vocês aqui, dois clientes tão queridos, o Cláudio e a Tati, e agora você, Francisco. Muito obrigada pela presença, espero vocês sempre por aqui. Eu que te agradeço por disponibilizar o espaço aí pra gente. Imagina, e servir esse café maravilhoso. Diga-se de passagem, acho que foi o melhor café que eu já tomei. Não, acho não, eu tenho certeza que foi o melhor café que eu já tomei. Olha aí, Paola, um crédito pra você. Obrigada, voltem sempre. Gente, muito obrigado e encerramos por aqui.